Em 1945, a guerra no Pacífico já não dependia apenas de uma nova arma. Por trás das bombas atômicas havia um conflito muito mais vasto, um país exausto, um exército decidido a resistir e uma estratégia aliada baseada no bloqueio e na superioridade aérea. Entre janeiro e agosto daquele ano, o Japão tentou manter seu império enquanto mais de 1.500 porta-aviões, navios e submarinos americanos fechavam o cerco de todos os lados. Em Tóquio, o alto comando organizava a defesa com os últimos recursos disponíveis, e do norte se aproximava a ameaça soviética com mais de 1 milhão de soldados. Os aliados decifravam mensagens, calculavam perdas e finalizavam a invasão do arquipélago. No centro da crise estava o imperador Hirohito, pressionado por generais e diplomatas que compreendiam que o fim estava próximo. Assim começou a fase definitiva do conflito, uma luta desesperada para evitar o desaparecimento do Império Japonês. Como uma nação inteira chegou a esse ponto sem volta? O Japão entrou na guerra como uma potência militar com ambições globais, mas com uma base material limitada desde o início. Era um arquipélago com poucos recursos naturais e uma indústria que dependia de insumos externos para sustentar sua produção. Ao contrário de outras potências industriais, não possuía grandes reservas de matérias-primas estratégicas, nem um sistema produtivo capaz de escalar rapidamente em caso de um conflito prolongado. Essa condição estrutural marcou o desenvolvimento de toda a sua economia de guerra e condicionou cada decisão subsequente. No plano industrial, a diferença com os Estados Unidos era esmagadora. A economia norte-americana possuía uma base industrial enorme, diversificada e altamente mecanizada, capaz de produzir em massa bens civis e militares. As fábricas americanas podiam se reconverter rapidamente, passando de automóveis a tanques, de eletrodomésticos a aviões, sem a necessidade de redesenhar completamente seus processos. Essa flexibilidade não existia no Japão, onde a produção era fragmentada, menos padronizada e dependia em grande parte do trabalho manual. A construção naval é um exemplo claro dessa diferença. O Japão possuía estaleiros modernos e técnicos capacitados, mas sua capacidade total era limitada. Cada navio exigia grandes quantidades de aço, mão de obra especializada e tempo de fabricação. Nos Estados Unidos, os estaleiros operavam com métodos de produção em série, utilizando peças padronizadas que permitiam montar barcos em um ritmo constante. Enquanto o Japão precisava de longos períodos para completar uma unidade, a indústria americana podia lançar várias no mesmo tempo. A aviação mostrava uma diferença similar. O Japão desenvolveu aviões avançados para sua época, leves e com boas prestações iniciais, mas a produção era lenta e pouco uniforme. Cada modelo exigia ajustes constantes e nem sempre se mantinham os mesmos padrões entre uma fábrica e outra. Em contrapartida, os Estados Unidos produziam aviões em linhas de montagem massivas, com componentes intercambiáveis e controles de qualidade uniformes. Isso facilitava não só a fabricação, mas também a manutenção e o reparo no campo operacional. A produção de armamento terrestre seguia o mesmo padrão. O Japão podia fabricar rifles, artilharia e munição em quantidades suficientes para campanhas limitadas, mas não para uma guerra extensa contra uma potência industrial maior. As fábricas não estavam preparadas para aumentos súbitos de demanda nem para repor rapidamente as perdas. Os Estados Unidos, por outro lado, tinham uma capacidade de produção que superava amplamente suas próprias necessidades iniciais, o que lhes permitia abastecer suas forças e as de seus aliados ao mesmo tempo. Um dos fatores mais críticos foi a capacidade de reposição. O Japão treinava seus pilotos, técnicos e especialistas por longos períodos com altos padrões, mas em números reduzidos. Cada perda representava um golpe difícil de compensar. A indústria não conseguia produzir aviões novos no ritmo necessário, nem o sistema de treinamento gerava reposições com a mesma rapidez. Nos Estados Unidos, os programas de formação estavam desenhados para produzir grandes volumes de pessoal qualificado, mesmo que a qualidade individual variava, garantindo uma continuidade operacional constante. A conversão da indústria civil para a militar também marcou uma diferença-chave. Nos Estados Unidos, grandes empresas civis foram rapidamente integradas ao esforço de guerra, utilizando maquinário existente e pessoal já treinado. O sistema financeiro e administrativo facilitou essa transição através de contratos massivos e planejamento centralizado. No Japão, embora existisse coordenação estatal, a escala da economia limitava o impacto dessas medidas.
Não havia fábricas ou recursos suficientes para sustentar uma expansão similar. No plano tecnológico, o Japão começou a guerra com um nível comparável em algumas áreas, mas sem a capacidade de manter esse ritmo. O desenvolvimento e a implementação de novas tecnologias exigiam investimentos constantes, materiais específicos e uma base científica ampla. Os Estados Unidos contavam com universidades, laboratórios e centros de pesquisa integrados ao esforço militar, capazes de desenvolver e aplicar inovações de forma contínua. O Japão tinha talento técnico, mas faltava-lhe a mesma infraestrutura e volume de recursos. O uso do radar é um exemplo representativo. A tecnologia existia e era conhecida, mas sua adoção foi desigual e limitada. A produção de equipamentos era reduzida e a integração nos sistemas de defesa avançava lentamente. Nos Estados Unidos, o radar foi incorporado de maneira sistemática, com produção em massa, treinamento padronizado e aplicação coordenada em diferentes áreas. Essa diferença não se devia apenas ao conhecimento técnico, mas à capacidade industrial de fabricar, distribuir e manter os equipamentos. A logística moderna dependia dessa mesma base material. Transportar, armazenar e distribuir suprimentos exigia veículos, infraestrutura e sistemas administrativos eficientes. A indústria americana podia produzir caminhões, trens, peças de reposição e equipamentos auxiliares em grandes quantidades, garantindo o funcionamento contínuo de suas forças. O Japão, com recursos mais limitados, precisava priorizar constantemente quais setores abastecer, deixando outros com carências crônicas. O treinamento também estava condicionado pela indústria. A disponibilidade de combustível, peças de reposição e equipamentos de instrução influenciava diretamente a preparação do pessoal. Os Estados Unidos podiam sustentar programas de treinamento prolongados e massivos, enquanto o Japão enfrentava restrições que afetavam a regularidade e a intensidade desses processos, mesmo antes de o conflito alcançar seu ponto mais crítico. Em conjunto, essas diferenças mostram que o Japão não entrou na guerra de uma posição de igualdade material. Sua economia não estava preparada para um conflito longo contra uma potência industrial de grande escala. Cada avião, cada navio e cada peça de armamento representavam um esforço considerável, difícil de repetir em grande número. Frente a uma indústria capaz de produzir de maneira contínua e crescente, essa limitação estrutural marcou o rumo do conflito desde o primeiro momento, antes de que fosse travada uma única batalha decisiva. Pearl Harbor, o golpe que despertou um gigante. Nos meses que antecederam a guerra, o governo e o alto comando japonês debatiam uma única questão: como obter os recursos de que o país precisava antes que o cerco econômico o deixasse sem alternativas. As sanções impostas pelos Estados Unidos e o embargo de petróleo haviam reduzido drasticamente os suprimentos. Os militares viam o tempo se esgotar. Em Tóquio, os relatórios indicavam que as reservas seriam suficientes apenas para 1 ou 2 anos, e a Marinha alertava que, sem combustível, não haveria uma frota operativa. Enquanto os diplomatas tentavam negociar, os oficiais mais influentes insistiam que não havia saída pacífica. O primeiro-ministro Konoe tentou um acordo com Washington, mas as condições eram incompatíveis com os objetivos imperiais. O exército não aceitava retirar as forças da China nem abandonar as conquistas recentes no Indochina. Paralelamente, o Estado-Maior Naval, sob o comando do almirante Yamamoto Isoroku, elaborava um plano arriscado: atacar preventivamente a frota americana em Pearl Harbor para neutralizá-la desde o início. Yamamoto, veterano com experiência nos Estados Unidos, sabia que a superioridade industrial americana era enorme, mas acreditava que um golpe rápido poderia ganhar tempo e desmoralizar o inimigo antes que ele desplegasse seu poder. No outono de 1941, as reuniões do Conselho Imperial tornaram-se tensas. Alguns funcionários civis advertiam que um ataque em grande escala contra uma potência tão grande seria uma aposta suicida. No entanto, o pensamento dominante dentro das Forças Armadas girava em torno da ideia do golpe decisivo. Se a Marinha pudesse destruir os porta-aviões e os encouraçados de Pearl Harbor, o país teria liberdade de ação por meses para consolidar sua expansão no Sudeste Asiático e garantir o acesso aos campos petrolíferos das Índias Orientais Holandesas. Essa janela foi considerada vital. Em 3 de novembro, o imperador Hirohito aprovou a diretriz geral para preparar a guerra. Nos dias seguintes, os planejadores japoneses elaboraram uma operação que exigiria um nível de coordenação sem precedentes.
A frota de ataque seria organizada em 6 porta-aviões principais, acompanhados por cruzadores, destroyers e submarinos. Das águas frias do norte do Pacífico, a força avançaria em silêncio, sem emitir sinais de rádio. Cada avião, torpedo e bomba foi atribuído com precisão. Os oficiais sabiam que o fator surpresa era essencial. Enquanto os pilotos treinavam na Baía de Kagoshima, foram construídos maquetes da base de Pearl Harbor para ensaiar a aproximação e os ângulos de ataque. Os torpedos foram modificados para operar em águas rasas e foram projetadas bombas perfurantes capazes de atravessar as coberturas dos encouraçados. A preparação foi minuciosa. Apesar do sigilo, dentro do Estado-Maior havia divisão. Alguns consideravam que o ataque causaria uma guerra impossível de vencer. No entanto, o consenso era de que não havia alternativa. Ou agia-se imediatamente, ou o país seria sufocado lentamente pelo embargo. Em 26 de novembro de 1941, a frota sob o comando do vice-almirante Shuichi Nagumo partiu da Baía de Hitokapu rumo ao leste. Eram mais de 30 navios e mais de 350 aviões. As condições meteorológicas favoreceram a operação, ocultando o avanço. Às 7h48 da manhã de 7 de dezembro, a primeira onda apareceu sobre Oahu. Em poucos minutos, os pilotos japoneses lançaram torpedos e bombas sobre os navios ancorados. As explosões sacudiram o porto e colunas de fumaça subiram sobre os encouraçados Arizona, Oklahoma e West Virginia. O ataque foi executado com precisão. Em menos de 2 horas, 8 encouraçados foram afundados ou danificados, juntamente com vários cruzadores, destroyers e mais de 180 aviões em terra. Morreram cerca de 2.400 pessoas. A frota do Pacífico foi temporariamente colocada fora de combate. Do ponto de vista tático, a operação foi um sucesso imediato. No entanto, as consequências políticas e estratégicas foram opostas ao que Tóquio esperava. Yamamoto havia advertido que um golpe inicial não seria suficiente. Em uma das suas frases mais lembradas, ele afirmou que, se não houvesse uma vitória decisiva nos primeiros meses, o país enfrentaria uma guerra longa e impossível. A reação dos Estados Unidos superou qualquer cálculo japonês. O ataque, que visava desmoralizar, produziu o efeito contrário. Unificou a opinião pública, eliminou as divisões internas e gerou um compromisso total com a guerra. Em 8 de dezembro, o presidente Franklin Roosevelt se dirigiu ao Congresso com seu discurso sobre o Dia da Infâmia. Em menos de 1 hora, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. 3 dias depois, Alemanha e Itália fizeram o mesmo, cumprindo o Pacto Tripartite. O conflito tornou-se oficialmente uma guerra mundial total. Em poucos dias, o governo norte-americano aprovou uma mobilização sem precedentes, coordenando a indústria, o exército e a opinião pública. Nas semanas seguintes, o Japão avançou rapidamente no Pacífico. Ocupou Guam, Hong Kong, Manila e grande parte do Sudeste Asiático. O Estado-Maior apresentou essas vitórias como prova de que a ofensiva preventiva havia sido correta. No entanto, cada conquista ampliava as linhas de suprimento e exigia mais recursos para defender territórios dispersos. A aparente expansão era, na verdade, um compromisso cada vez maior. Diplomaticamente, o ataque fechou qualquer possibilidade de negociação. Até então existia a ideia de que o conflito na Ásia poderia ser resolvido por meio de concessões. Após 7 de dezembro, essa opção desapareceu. O ataque sem declaração prévia foi considerado uma traição. As potências aliadas, que tinham divergências sobre as prioridades, encontraram em Pearl Harbor um ponto de união. Grã-Bretanha, Austrália, China e Estados Unidos coordenaram estratégias e recursos. Em Tóquio, o gabinete de guerra interpretou a rápida mobilização americana como prova da eficácia do golpe inicial. Esperava-se que a reação do inimigo fosse forte, mas tardia. No entanto, os acontecimentos mostraram o contrário. A resposta dos Estados Unidos foi imediata, coordenada e sustentada. A surpresa tática se transformou em um desastre estratégico. Os serviços de inteligência japoneses subestimaram a velocidade com que o adversário poderia repor as perdas. Também ignoraram o impacto emocional do ataque. Em vez de semear o medo, Pearl Harbor gerou uma determinação que unificou 130 milhões de americanos em torno de um único objetivo: derrotar o Japão. Nesse ambiente, a diplomacia japonesa em Washington foi anulada. Os embaixadores Nomura e Kurusu entregaram a nota de ruptura muito tarde, minutos após o bombardeio. Isso reforçou a percepção de um engano deliberado.
Internamente, a vitória inicial alimentou a confiança do alto comando. Discurso após discurso sobre o destino do império e a inevitabilidade da vitória. As imagens do ataque foram usadas para promover o espírito de sacrifício nacional. No entanto, dentro do círculo de Yamamoto persistia a preocupação. O golpe foi espetacular, mas não decisivo, e o tempo ganho poderia ser insuficiente se o conflito se prolongasse. Nos primeiros meses de 1942, a população japonesa vivia um clima de euforia. Os comunicados oficiais anunciavam vitórias na Malásia, Singapura e Filipinas. Parecia que a estratégia do golpe preventivo tinha dado certo. Mas, nos escritórios do Ministério da Marinha, os relatórios eram lidos com preocupação. Os porta-aviões americanos continuavam a operar e realizavam incursões no Pacífico Central. Os analistas alertavam que o inimigo se reorganizava rapidamente e que sua capacidade industrial começava a fazer uma diferença impossível de igualar. Em Tóquio, alguns comandantes entendiam que o ataque a Pearl Harbor não havia resolvido nada. O que deveria ser um golpe decisivo apenas despertou um adversário mais poderoso. Em menos de um dia, o Japão passou de buscar uma solução diplomática para enfrentar uma nação completamente mobilizada, com sua indústria em expansão e sua população determinada a resistir. Esse ataque, planejado como uma manobra para ganhar tempo, acabou selando o início de uma guerra sem volta. Midway, 4 porta-aviões e o fim da supremacia japonesa. Após o ataque a Pearl Harbor, a Marinha Imperial acreditou ter neutralizado a frota do Pacífico. Nos meses seguintes, suas forças se expandiram por todo o oceano, ocupando ilhas e bases desde as Aleutes até o Índico. Essa cadeia de vitórias reforçou a ideia de que o inimigo levaria anos para se recuperar. No entanto, os oficiais mais próximos de Yamamoto e Isoroku sabiam que o tempo jogava contra o Japão. Cada operação afastava a frota de seus centros de apoio e desgastava seus pilotos mais bem treinados. O plano de Yamamoto para 1942 visava eliminar a ameaça dos porta-aviões norte-americanos que haviam sobrevivido a Pearl Harbor. Ele considerava indispensável provocar uma batalha decisiva que destruísse os restos da frota inimiga antes que sua indústria pudesse compensar as perdas iniciais. O local escolhido foi Midway, um pequeno atol ao norte do Havaí, considerado a porta oriental do Pacífico. A ideia era atrair os porta-aviões norte-americanos com uma invasão da ilha, forçá-los a intervir e aniquilá-los com a força principal do Kido Butai. A operação foi planejada com um nível de complexidade habitual no Estado-Maior da Marinha. A frota foi dividida em múltiplos grupos que operariam a grandes distâncias uns dos outros. O corpo principal sob Yamamoto, a força de porta-aviões sob o comando de Shuichi Nagumo, uma força de ocupação para tomar a ilha e outra para cobrir o norte, rumo às Aleutes. No papel, parecia um movimento envolvente. Na prática, dispersava forças que poderiam ter sido concentradas. Os relatórios de inteligência de Tóquio indicavam que os Estados Unidos mal conseguiam reunir 2 ou 3 porta-aviões, o que gerou uma confiança perigosa. Os japoneses ignoravam que seu sistema de códigos JN-25 havia sido parcialmente decifrado. Graças a isso, o almirante Chester Nimitz sabia com antecedência a data e o objetivo do ataque. Em Pearl Harbor, o pessoal de inteligência americano havia verificado que AF, o código atribuído pelos japoneses, correspondia a Midway. O plano japonês previa um bombardeio inicial sobre a base seguido pelo desembarque de tropas. A força de Nagumo, composta pelos porta-aviões Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu, partiu do Japão com 248 aviões a bordo. Acompanhavam-na 2 encouraçados, 3 cruzadores e 12 destroyers. À meia-noite de 3 de junho de 1942, a frota japonesa se aproximava do atol sem saber que estava sendo observada. Os aviões de reconhecimento americanos decolaram antes do amanhecer de Midway e detectaram as formações inimigas a mais de 700 milhas de distância. Nimitz ordenou preparar uma emboscada. Os porta-aviões Enterprise, Hornet e Yorktown se posicionaram ao nordeste da ilha, fora do alcance visual japonês. Às 4h30 da manhã de 4 de junho, a primeira onda japonesa decolou para bombardear as instalações. Os caças Zero voavam em cobertura, enquanto os bombardeiros, mergulhadores e torpedeiros visavam as pistas e os tanques de combustível. A defesa da ilha foi feroz. Dos 27 caças Buffalo e Wildcat que decolaram, a maioria foi destruída, mas conseguiu dispersar parte do ataque.
O comandante Fushida Mitsuo, doente e ausente do voo, dirigia as operações da ponte do Akagi. Ao retornar à primeira onda, os pilotos informaram que seria necessário um segundo bombardeio para destruir completamente a base. Nagumo se viu diante de um dilema. Ele deveria decidir se lançava um novo ataque terrestre ou mantinha os aviões armados com torpedos para enfrentar uma possível frota inimiga. Às 7h15, ele ordenou rearmar parte das aeronaves. Poucos minutos depois, recebeu a mensagem de um avião de reconhecimento informando sobre a presença de navios americanos a leste. O almirante interrompeu o processo e mandou preparar os aviões com torpedos novamente. O atraso na plataforma de voo foi fatal. Os hangares estavam cheios de combustível, bombas e munições quando os aviões de Nimitz se aproximaram. Do norte, esquadrões de bombardeiros torpedeiros do Hornet e do Enterprise tentaram atacar sem escolta. Avançaram a baixa altitude e foram dizimados pelos caças japoneses. Dos 41 aparelhos Devastator que participaram, quase nenhum retornou. No entanto, esse sacrifício obrigou o Zero a descer e desorganizou a cobertura. Às 10h20, 3 grupos de bombardeiros em picado Dauntless localizaram os porta-aviões japoneses. Em questão de minutos, lançaram suas bombas de grande altitude. O Akagi, o Kaga e o Soryu foram atingidos quase simultaneamente. As explosões atravessaram as coberturas cheias de combustível e as chamas se espalharam incontroláveis. Em menos de 10 minutos, 3 dos 4 porta-aviões foram inutilizados. Os incêndios destruíram os hangares e causaram a morte de centenas de pilotos e técnicos. O próprio Nagumo transferiu seu comando para o Nagata Maru antes de ordenar a retirada temporária. O Hiryu, único porta-aviões ainda operacional, lançou 2 ataques sucessivos que atingiram o Yorktown. 2 bombas e um torpedo o deixaram imobilizado. As tripulações conseguiram apagar os incêndios, mas um segundo golpe o afundou no dia seguinte. A vingança foi curta. À tarde, novos bombardeiros Dauntless encontraram o Hiryu e o atacaram. 4 impactos diretos o transformaram em uma tocha sobre o mar. Quando a noite caiu, a frota japonesa se retirava, deixando 4 porta-aviões destruídos e mais de 250 aviões perdidos. O desastre foi absoluto. Em menos de um dia, a Marinha Imperial perdeu metade de suas unidades de porta-aviões mais valiosas, e com elas, a maioria de seus aviadores experientes. Os americanos, embora danificados, mantiveram o controle do mar. Yamamoto, que seguia a centenas de milhas com a força principal, pensou em enviar seus encouraçados para o combate, mas as comunicações confusas e o medo de uma nova emboscada o fizeram desistir. Às 2h55 da madrugada de 5 de junho, ele ordenou a retirada geral. A ofensiva contra Midway havia fracassado. A invasão foi cancelada e as tropas destinadas a ocupar a ilha retornaram sem ter disparado um único tiro. Em Tóquio, o impacto foi imediato. As autoridades tentaram ocultar a magnitude do desastre, mas os rumores se espalharam entre os comandantes. Os comunicados oficiais falaram de grandes perdas, sem mencionar que os navios afundados eram o núcleo do Kido Butai, a mesma força que havia dominado o Pacífico desde 1941. A confiança na invencibilidade da Marinha Imperial se quebrou completamente. A derrota revelou erros doutrinários acumulados ao longo dos anos. O sistema de comando japonês era muito rígido. As decisões eram tomadas por consenso entre oficiais de igual posto, o que retardava as reações no meio da batalha. A excessiva divisão da frota, o uso limitado de reconhecimento e a falta de radares eficientes mostraram a vulnerabilidade do método tradicional. Os americanos, por sua vez, haviam aprendido a coordenar porta-aviões, destroyers e submarinos em uma rede flexível. No campo tático, Midway confirmou a supremacia do porta-avião sobre o encouraçado. Os grandes navios de artilharia, símbolo do poder naval japonês, perderam sua função. A partir desse dia, a guerra no Pacífico seria decidida no ar. Mas para o Japão, a perda de seus aviadores foi devastadora. Em um único dia, desapareceu o núcleo de pilotos que havia sustentado todas as operações da China até o Mar de Coral, deixando a Marinha sem uma geração capaz de conduzir a guerra aérea. As consequências estratégicas tornaram-se visíveis nos meses seguintes. Com o Kido Butai destruído, o Japão passou para a defensiva. A Marinha nunca mais recuperou a iniciativa. As forças restantes se dedicaram a manter posições no Pacífico Sul, enquanto os Estados Unidos iniciavam seu avanço em direção às Ilhas Salomão.
A partir de então, cada batalha exigia mais recursos do que o Império podia oferecer. Sem combustível não há império. O Japão ficou sem guerra. Desde os primeiros meses da guerra, o problema central do Japão foi o abastecimento energético. Em 1941, mais de 80% do petróleo consumido pelo país vinha do exterior, principalmente dos Estados Unidos e das Índias Orientais holandesas. Esse combustível era indispensável para manter operativas a frota, a aviação e a indústria pesada. Quando Washington impôs o embargo total, o sistema militar japonês entrou em uma contagem regressiva imediata. Mesmo a posterior expansão para o Sudeste Asiático não conseguiu reverter essa situação, já que a distância, os danos nas instalações e as dificuldades de transporte impediram transformar essas conquistas em uma fonte estável de fornecimento. Os relatórios do Ministério do Comércio mostravam que, mesmo em plena expansão militar, o Japão dependia de rotas longas e vulneráveis. O carvão vinha da Coreia e da Manchúria, o ferro da China e da Malásia, o borracha do arquipélago indonésio. Quase tudo tinha que ser transportado por mar em comboios lentos. As refinarias de Yokohama e Osaka podiam processar apenas uma fração do petróleo necessário para a Marinha Imperial. Em comparação, os Estados Unidos dispunham de mais de 100 milhões de toneladas anuais de produção doméstica, com refinarias conectadas por oleodutos e ferrovias que cobriam todo o país. O almirantado japonês havia calculado antes de Pearl Harbor que, sem novas fontes, as reservas duravam 18 meses. O sucesso inicial no Pacífico Sul deu-lhes acesso a Bornéu, Sumatra e Java, regiões ricas em petróleo. Mas as instalações estavam danificadas e o transporte era quase impossível. Em Java, por exemplo, apenas 1/3 dos poços podia operar após os sabotagens aliados. Os navios-tanques eram escassos e cada viagem de volta ao Japão exigia cruzar milhares de milhas sob vigilância aérea americana. A economia imperial tentou se reorganizar. Em Tóquio, o Ministério da Marinha criou o Escritório de Combustíveis para centralizar a distribuição. As Forças Armadas tinham prioridade absoluta, deixando o restante do país com racionamentos severos. Misturaram combustíveis sintéticos com gasolina natural, experimentaram com carvão liquefeito e óleos vegetais, mas a produção de substitutos era mínima. Segundo os relatórios de 1943, apenas 7% do consumo total vinha de combustíveis sintéticos, enquanto as necessidades do exército continuavam a aumentar. Nas fábricas, a escassez de matérias-primas se tornou crítica. O aço dependia das cargas de ferro de Anshan e de sucata importada. As rotas que uniam a Manchúria ao Japão metropolitano estavam congestionadas, e a falta de coque reduziu a eficiência dos altos fornos. Para compensar, o governo impulsionou a reutilização de metais. Fundiram grades, sinos e utensílios domésticos para fabricar projéteis. Mesmo assim, os níveis de produção industrial de 1944 caíram mais de 30% em relação a 1942. Os engenheiros tentaram manter a atividade com recursos locais. Em Hokkaido, perfuraram poços de petróleo de baixa qualidade e expandiram a mineração de carvão, mas a logística interna era insuficiente. A rede ferroviária estava saturada pelo transporte militar. Em muitas plantas, a eletricidade era cortada durante horas pela falta de combustível. As estatísticas oficiais de 1944 mostravam uma queda geral na produção de energia elétrica e no fornecimento de aço, alumínio e cobre. O bloqueio aliado transformou a escassez em asfixia. As rotas marítimas do sul foram drasticamente reduzidas. A frota mercante, que em 1941 contava com quase 6 milhões de toneladas, perdeu mais da metade em 2 anos. Cada navio afundado significava menos matérias-primas e menos alimentos. As fábricas começaram a fechar turnos inteiros. O sistema de transporte interno dependia cada vez mais do carvão de baixa qualidade extraído no norte, que não era suficiente para manter os trens e as plantas. Nas academias militares, os instrutores reduziram as horas de voo. Os pilotos novatos treinavam em planadores ou em aviões sem combustível suficiente para missões reais. Os relatórios do Estado-Maior Aéreo de 1944 reconheciam que a falta de gasolina de aviação impedia a manutenção dos programas de treinamento. O resultado foi uma queda na qualidade das tripulações, o que afetou diretamente o desempenho em combate. O cerco submarino do ZUA, matar sem ser visto.
Desde 1942, a guerra no Pacífico começou lentamente a virar contra o Japão. Após Midway, a Marinha Imperial havia perdido a iniciativa, mas o golpe mais profundo não veio do ar, mas do fundo do mar. Os submarinos americanos iniciaram uma campanha silenciosa, constante e devastadora, que acabaria por cortar as artérias econômicas do Império. Nos primeiros meses, o esforço submarino dos Estados Unidos enfrentou limitações. Os torpedos Mark 14, equipados com espoletas defeituosas, explodiam de forma irregular ou não detonavam. Durante quase um ano, a eficácia dos ataques foi mínima. No entanto, no final de 1943, as falhas técnicas foram corrigidas e a frota submarina começou a operar com eficácia total. A partir desse momento, cada missão se tornou uma caça metódica aos navios mercantes japoneses que mantinham o fluxo de petróleo, alimentos e matérias-primas para o arquipélago. O Japão iniciou a guerra com uma frota mercante de cerca de 6 milhões de toneladas brutas. Essa capacidade era a base de sua economia. Por essas rotas viajavam os carregamentos de borracha da Malásia, o carvão da Manchúria e o petróleo das Índias Orientais. Os submarinos americanos, organizados em flotilhas que partiam de Pearl Harbor, Fremantle e Brisbane, receberam a ordem de destruir qualquer navio que sustentasse a estrutura do Império. Ao contrário do Atlântico, onde as regras de comboio foram aplicadas desde o início, o Japão não possuía uma defesa antissubmarina coesa. Seus escoltas eram poucos, seus detectores de sonar primitivos e suas táticas rígidas. O capitão John Wilkes, comandante da Frota Submarina do Pacífico, implementou uma estratégia de bloqueio em camadas. Os primeiros submarinos operavam perto das Filipinas. Atrás deles, outros cobriam o mar da China Meridional e as rotas para o Japão metropolitano. Em 1943, as estatísticas começaram a mostrar a virada definitiva da guerra no mar. Nesse ano, foram afundadas mais de 1,5 milhão de toneladas de transporte mercante japonês, um número sem precedentes. A escala da ofensiva era tal que um único submarino podia destruir, em uma única patrulha, um volume de tráfego equivalente ao de um porto inteiro durante um mês. O USS Wahoo, sob o comando do comandante Dudley Mush Morton, tornou-se um dos símbolos dessa campanha. Em sucessivas missões no Mar Amarelo, afundou mais de 90 mil toneladas de navios. No mesmo período, o USS Harder operava frente a Bórneo, atacando escoltas e destruindo cargueiros carregados de petróleo. À medida que a guerra avançava, a coordenação entre inteligência e patrulhas melhorava. Os norte-americanos usaram o sistema de decodificação Ultra para conhecer os itinerários dos comboios. As informações obtidas no Havaí permitiam aos comandantes se posicionarem com precisão nos pontos de trânsito. Nos escritórios do almirante Charles Lockwood, os mapas mostravam em vermelho as rotas mais ativas. A cada semana, novos afundamentos eram registrados. O impacto sobre o fornecimento japonês foi imediato. No final de 1943, o Ministério da Marinha reconhecia perdas de 35% de seu tonelagem mercante. Em 1944, esse número superava 50%. As refinarias de Tokuyama e Yokkaichi operavam com menos da metade de sua capacidade devido à falta de petróleo. Os relatórios militares descreviam portos paralisados e filas de navios imobilizados pela falta de combustível. O próprio Estado-Maior admitia que a guerra submarina era mais prejudicial do que qualquer bombardeio. As rotas que uniam as Índias Orientais ao Japão tornaram-se um corredor da morte. No Estreito de Macassar, no Mar da China e frente a Luzon, os submarinos norte-americanos atacavam incessantemente. As tripulações japonesas os chamavam de Kaitei Sensuikan no Oni, os demônios do fundo do mar. Para tentar conter a catástrofe, o Japão criou o Comando de Escolta de Comboios, uma força de escolta naval, mas a escassez de navios e a prioridade dada aos porta-aviões deixaram a maioria dos mercantes sem proteção real. Os destroyers antigos foram reconvertidos em escoltas, e os pesqueiros foram armados com canhões leves, mas sem radar ou sonar modernos, tornando-os alvos fáceis. As perdas continuaram a aumentar. Em 1944, os submarinos norte-americanos afundaram mais de 3 milhões de toneladas de embarcações. O USS Tang, comandado por Richard O'Kane, conseguiu destruir 13 navios em uma única patrulha antes de ser atingido por seu próprio torpedo. Outro, o USS Fletcher, alcançou um recorde de 100 mil toneladas em 4 meses.
Esses números representavam não apenas sucessos táticos, mas a destruição sistemática da economia japonesa. As consequências refletiram-se em todos os setores. O combustível para a aviação caiu a níveis críticos. As unidades navais reduziram os treinamentos ao mínimo. Nas fábricas, a falta de matérias-primas paralisou a produção. As rotas internas foram fragmentadas e a comunicação entre as ilhas do Império tornou-se irregular. Os alimentos começaram a escassear nas cidades. Em Tóquio e Osaka, os relatórios de abastecimento indicavam que o arroz chegava com semanas de atraso. O Estado-Maior tentou improvisar soluções. Ordenou a construção de submarinos de transporte para levar petróleo e borracha do Sudeste Asiático, mas apenas alguns conseguiram completar suas viagens. Também foram empregadas barcaças e pequenos barcos que navegavam à noite para evitar serem detectados, embora as perdas continuassem. Nos últimos meses de 1944, os comboios foram reduzidos a grupos dispersos e muitos navios viajavam sozinhos, aumentando ainda mais o risco. Em paralelo, os submarinos norte-americanos aperfeiçoaram seus métodos. Atuavam em matilhas de lobos, coordenados por rádio, interceptando grandes comboios. Os ataques noturnos eram os mais letais. Os torpedos elétricos Mark 18 deixavam poucos sinais na água, tornando quase impossível detectá-los a tempo. Os capitães mais experientes aplicavam manobras simultâneas. Enquanto um lançava torpedos de proa, outro o fazia pela retaguarda, pegando os mercantes em fogo cruzado. No início de 1945, o efeito do bloqueio submarino era absoluto. Da frota mercante original, mal restava uma fração utilizável. Segundo os cálculos do almirante Lockwood, o Japão dispunha de apenas 1 milhão de toneladas navegáveis, e muitas estavam danificadas ou imobilizadas pela falta de combustível. As importações de petróleo haviam caído em mais de 90%. O tráfego costeiro, que movia alimentos e carvão, praticamente desapareceu. Os relatórios econômicos do governo japonês confirmaram o colapso. As fábricas de aço de Iwata e Kobe operavam a menos de 1/3 de sua capacidade. O fornecimento de bauxita e borracha do Sudeste Asiático foi interrompido. As reservas de trigo, sal e peixe seco eram insuficientes. As autoridades impuseram racionamentos extremos e campanhas de cultivo urbano, mas a produção não compensou a perda do transporte marítimo. O impacto também foi psicológico. As tripulações dos comboios sabiam que poucas sobreviveriam. Os marinheiros batizaram algumas rotas de Rotas da Morte. A moral despencou e os capitães civis começaram a recusar viagens. A imprensa oficial evitava publicar números, mas a população percebia o vazio. Menos trens, menos barcos, menos produtos. Os comandantes norte-americanos consideravam que a guerra submarina havia alcançado o que a aviação mal começava a fazer: isolar completamente o arquipélago. No verão de 1945, os submarinos patrulhavam até mesmo frente às costas de Honshu e Shikoku. Os restos carbonizados de navios mercantes eram visíveis da costa. O país, privado de combustível e matérias-primas, estava paralisado. Céus perdidos. Superioridade aérea naval aliada. No início de 1943, o mapa do Pacífico começou a se inverter. As linhas de avanço japonês se detiveram e as forças americanas começaram a recuperar território passo a passo. O que antes era expansão transformou-se em defesa, e o ar e o mar, que haviam sido símbolos do poder imperial, tornaram-se território perdido. A mudança foi notada primeiro nos céus. Nas Ilhas Salomão e na Nova Guiné, os pilotos japoneses continuavam a lutar com habilidade, mas as perdas tornaram-se impossíveis de serem repostas. O treinamento acelerado reduziu drasticamente a qualidade dos novos tripulantes. Em 1942, um aviador da Marinha recebia mais de 700 horas de voo antes de ser enviado para o combate. 2 anos depois, esse número mal chegava a 150. Os caças Zero, que dominaram os primeiros meses, ficaram para trás diante dos novos modelos americanos como o F-6F Hellcat e o F-4 U Corsair. Os relatórios de inteligência aliados apontavam que para cada avião americano derrubado em 1944, o Japão perdia mais de 10. No mar, a diferença tecnológica se ampliou igualmente rápido. Os Estados Unidos lançaram um programa massivo de construção naval. A cada mês, novos porta-aviões, destroyers e escoltas antissubmarinas equipados com radar saíam de seus estaleiros. A Marinha Imperial não podia competir. Após Midway e a Batalha do Mar de Coral, suas perdas se acumularam.
Os porta-aviões Shokaku, Zuikaku e Taiho caíram nas batalhas de 1944 e seus substitutos eram versões reduzidas, construídas às pressas, sem a mesma capacidade operacional. O controle do ar definia agora a guerra. A Força Aérea Japonesa, que um dia havia golpeado com precisão em Pearl Harbor e Singapura, foi obrigada a voar em missões defensivas a partir de pistas improvisadas. Os aeródromos em Rabaul, Truk e Saipan tornaram-se alvos fixos. Os bombardeiros americanos atacavam de dia e de noite, e os caças japoneses já não conseguiam detê-los. A rede de alerta antecipado era mínima, e os radares importados da Alemanha nunca foram produzidos em quantidade suficiente. Em 1943, Rabaul ainda era considerada a Gibraltar do Pacífico Sul. Milhares de soldados e pilotos japoneses defendiam suas pistas. Porém, quando os americanos começaram os ataques massivos a partir das Ilhas Salomão, a base foi isolada e bombardeada até ficar inutilizável. Os relatórios japoneses falavam de mais de 500 aeronaves destruídas no solo ou em voo. A aviação imperial perdeu ali o melhor de seu pessoal. A partir desse momento, as ilhas fortificadas, que antes eram bastiões, transformaram-se em armadilhas onde o inimigo dominava o ar. As comunicações deterioraram-se na mesma velocidade. Os navios que transportavam suprimentos ou tropas já não podiam navegar sem escolta, e as perdas diárias forçaram a redução do tráfego. Em 1944, quando a ofensiva aliada alcançou as Marianas, a Marinha japonesa mal conseguia reunir combustível para operações de poucos dias. Em Saipan, os aviões americanos destruíram em um único dia mais de 200 aviões japoneses. A chamada Batalha do Mar das Filipinas foi descrita pelos próprios marinheiros japoneses como um massacre. Os pilotos novatos decolaram sem treinamento real de combate e foram abatidos em massa antes de chegar aos seus objetivos. A situação no mar era igualmente desesperadora. A frota norte-americana, apoiada por um sistema logístico que assegurava combustível e peças de reposição em qualquer ponto do oceano, avançava em um ritmo que o Japão não podia seguir. No verão de 1944, as unidades navais americanas contavam com mais de uma dúzia de porta-aviões e centenas de navios de apoio. O Império, por outro lado, lutava com os restos de sua esquadra. As batalhas do Mar das Filipinas e de Leyte marcaram o colapso definitivo do poder naval japonês. Em Leyte, os navios Yamato, Musashi, Zuikaku e Chikuma foram afundados ou danificados sem possibilidade de reparo. Os técnicos americanos haviam conseguido integrar as informações de radar com os cálculos dos decifradores de códigos, o que permitia antecipar os movimentos inimigos com horas de vantagem. De acordo com os registros de inteligência do Pacífico Central, a maioria dos ataques japoneses era detectada antes de os pilotos sequer chegarem à zona de ataque. As ordens de interceptação podiam ser emitidas quase em tempo real, enquanto a aviação inimiga ainda estava em rota. A superioridade aérea aliada teve um efeito direto nas operações terrestres. Na Nova Guiné, Birmania e Filipinas, as colunas japonesas se deslocavam apenas à noite. Durante o dia, qualquer veículo detectado se tornava alvo de caças ou bombardeiros. O exército perdeu a capacidade de mover reforços por mar ou por ar. Milhares de soldados ficaram presos em ilhas sem apoio. As rotas de suprimento, já limitadas pela escassez de combustível, foram completamente cortadas. No fronte naval, a superioridade tecnológica foi ampliada com o uso do radar de busca aérea e de superfície. Os destroyers americanos podiam detectar alvos a quilômetros de distância, até mesmo no escuro. Em contrapartida, a frota japonesa ainda confiava em observadores e telêmetros ópticos. Nos combates noturnos das Ilhas Salomão e no Mar das Filipinas, essa diferença foi decisiva. Os cruzadores e destroyers japoneses eram atingidos sem sequer ter localizado o inimigo. Os números refletem isso. Entre 1942 e 1945, o Japão perdeu mais de 400 grandes navios de guerra, incluindo 16 porta-aviões e mais de 40 cruzadores. Os americanos, no mesmo período, substituíram cada perda por unidades novas e melhor equipadas. Em 1945, enquanto a frota japonesa se escondia em portos sem combustível, os Estados Unidos desdobravam grupos de porta-aviões que operavam de forma contínua em frente às costas do Japão. A rede defensiva japonesa, baseada em anéis de ilhas fortificadas, desmoronou. Sem controle aéreo ou naval, cada ponto do perímetro foi isolado.
Os relatórios da Marinha de 1944 reconheciam que era impossível sustentar simultaneamente as posições de Truk, Saipan, Guam e Filipinas. A comunicação entre os comandos foi quebrada, e muitas guarnições ficaram incomunicáveis por meses. O afundamento do Musashi simbolizou a mudança de era. Com mais de 70 mil toneladas, era um dos maiores navios já construídos. Foi atacado por ondas de aviões americanos no mar de Sibuyan. Mais de uma dúzia de bombas e torpedos o partiram ao meio. Apesar do tamanho e do blindagem, seu afundamento demonstrou que nenhum couraçado poderia resistir ao poder aéreo moderno. Desde então, os navios japoneses evitaram enfrentamentos diretos. Enquanto isso, a aviação aliada transformou o espaço do Pacífico. As bases aéreas avançavam a cada conquista. Em Tinian e Guam, foram instaladas pistas capazes de receber bombardeiros B-29 que podiam voar até as ilhas principais do Japão. A aviação japonesa mal conseguia interceptá-los. Os caças Zero, obsoletos e escassos, não conseguiam alcançar a altura nem a velocidade dos bombardeiros inimigos. As perdas em combate aéreo se multiplicaram. Em menos de um ano, o Japão perdeu o controle do céu. O declínio do domínio marítimo também foi igualmente visível. As rotas comerciais que conectavam o arquipélago com as colônias ocupadas ficaram vazias. Os comboios que transportavam carvão, alimentos e materiais mal eram organizados. Os submarinos americanos patrulhavam todas as principais rotas e os porta-aviões aliados estendiam seu raio de ataque até as costas japonesas. Em 1945, a própria frota combinada se reduziu a movimentos simbólicos. A incapacidade de proteger as cidades japonesas foi uma consequência direta dessa perda de controle. Com os aeródromos destruídos e a aviação exausta, o espaço aéreo ficou aberto. Os radares de alerta não cobriam todo o território, e as baterias antiaéreas eram escassas. As grandes cidades ficaram expostas aos ataques aéreos contínuos que logo se intensificariam. Assim, o Pacífico, que em 1941 havia sido o palco da expansão imperial, transformou-se em uma fronteira impossível. O ar e o mar, antes domínio japonês, agora pertenciam ao inimigo. E sem controle de nenhum dos dois, a defesa do próprio território tornou-se uma ilusão. O dogma da morte, obedecer até desaparecer. Desde os primeiros anos da guerra, a mentalidade militar japonesa estava moldada por um código que exaltava a obediência absoluta e o sacrifício. O exército e a marinha compartilhavam a ideia de que morrer pela pátria era a forma mais alta de serviço. Nas escolas militares, ensinava-se que se render era uma desonra e que o valor não era medido pela vitória, mas pela disposição para morrer. Esse pensamento, herdado do Bushido, impregnava todos os níveis de comando e transformava a guerra em um ato quase religioso. As campanhas na China e no Sudeste Asiático reforçaram essa visão. Os comandantes de nível médio, endurecidos em cenários de violência extrema, aprenderam a desprezar a vida humana. Em Nanquim, Manila ou Birmânia, os oficiais insistiam que a compaixão era uma fraqueza ocidental. Nos relatórios de guerra, usavam expressões como purificar o inimigo, em vez de matá-lo. Essa retórica mostrava uma estrutura mental onde a brutalidade era vista como prova de lealdade. À medida que a guerra avançava, essa mentalidade se tornou uma armadilha. O Estado-Maior se recusava a aceitar retiradas, mesmo quando as posições eram insustentáveis. Em Guadalcanal, os comandantes de divisão receberam ordens para resistir sem esperança de reforço. As unidades foram dizimadas até desaparecer. As instruções oficiais repetiam que nenhum soldado deveria voltar vivo se a posição fosse perdida. Em Saipan, no verão de 1944, essa doutrina alcançou seu ponto extremo. Quando as linhas japonesas desabaram diante do avanço americano, os oficiais distribuíram granadas entre os civis e ordenaram que se suicidassem antes de serem capturados. Nos penhascos de Marp Point, centenas de pessoas, incluindo crianças, saltaram no vazio gritando "Teno Heika Banzai". Os relatórios do exército registraram esses atos como mortes honrosas, sem mencionar o desespero que os provocou. Essa lógica não se limitava ao campo de batalha. A propaganda estatal apresentava a guerra como uma cruzada moral e espiritual. O inimigo não era apenas militar, mas racial, e o sacrifício absoluto era justificado como um dever histórico. Nesse contexto, qualquer dúvida era vista como traição. A doutrinação afetou diretamente a tomada de decisões estratégicas. Nas reuniões do alto comando, a dissidência era interpretada como covardia.
Comandantes que propunham retiradas eram afastados ou enviados a frentes secundárias. O princípio da obediência absoluta anulava a iniciativa. Em 1943, o general Tojo, que concentrava o poder político e militar, rejeitou qualquer plano de negociação. Nos documentos do gabinete registravam-se frases como: "A derrota não existe para o espírito japonês". Essa convicção fechou qualquer possibilidade de ajuste quando a guerra já estava perdida. Os ataques suicidas foram a consequência mais visível dessa rigidez. No final de 1944, o almirante Onishi propôs a formação de unidades kamikaze como única forma de compensar a inferioridade material. Muitos pilotos mal sabiam voar. Dos milhares treinados para essas missões, a maioria nunca alcançou seu objetivo, mas o comando considerou esse resultado aceitável. Em terra, a mentalidade era a mesma. Em Okinawa, os oficiais ordenaram ataques frontais contra posições impossíveis. As tropas exaustas se lançavam sem apoio, convencidas de que morrer lutando era mais digno do que se render. Os documentos médicos do Exército revelam que uma parte significativa das baixas nos últimos dias foi autoimposta. O sistema de comando impedia qualquer correção. As hierarquias funcionavam como círculos fechados, onde as decisões eram tomadas por consenso e ninguém ousava contrariar o superior. Erros táticos eram atribuídos ao destino ou à falta de fé, nunca a falhas de planejamento. A guerra era definida como um caminho espiritual, não como um problema de recursos ou tecnologia. No Estado-Maior, a resistência a qualquer mudança foi total. Mesmo quando os relatórios de inteligência mostravam a magnitude das perdas, os generais insistiam em continuar. Em 1945, quando os aliados já dominavam o Pacífico, ainda se falava em uma batalha decisiva no arquipélago. As ordens finais refletiram essa mentalidade até o extremo. Nos meses que antecederam a rendição, o alto comando distribuiu diretrizes que ordenavam destruir tudo o que fosse útil ao inimigo e eliminar os prisioneiros. Milhares de prisioneiros foram executados seguindo essas instruções. Os documentos recuperados após a guerra incluíam a consigna: aquele que não possa lutar, morra cumprindo seu dever. Dentro do próprio governo, houve tentativas isoladas de deter essa espiral. Alguns ministros propuseram negociações, mas a pressão do exército anulou qualquer iniciativa civil. A ideia de que o povo deveria compartilhar o destino do imperador se impôs como dogma. A rigidez doutrinária também impediu o aprendizado com o inimigo. O Japão conhecia a importância do radar, da logística moderna e da coordenação aérea, mas seus comandantes as consideravam secundárias frente ao espírito guerreiro. Os recursos foram direcionados a projetos desesperados, como armas suicidas, enquanto soluções práticas eram ignoradas. A estrutura mental do país tornava impossível uma rendição precoce. Cada derrota era interpretada como uma prova moral. Assim, o exército continuou lutando mesmo quando já não havia mais recursos materiais. A guerra se transformou em um ato de fé coletiva, sustentado por um sistema que confundia a obediência com a virtude e o sacrifício com a vitória. Bomba atômica. Ruptura definitiva do comando japonês. Em 1944, o céu sobre o Japão se transformou em um frente de guerra. As rotas marítimas estavam bloqueadas, a indústria mal sobrevivia e o comando aliado decidiu atacar diretamente o coração do país a partir do ar. O arquipélago passou a ser um cenário de destruição planejada. Os primeiros ataques com bombardeiros B-29 foram limitados e ineficazes. De grande altura, as bombas falhavam os objetivos industriais devido aos ventos da estratosfera. As fábricas continuavam operando e a estratégia não dava resultados. Diante desse fracasso, os planejadores aliados mudaram de abordagem. Já não se trataria de destruir instalações específicas, mas de incendiar as cidades inteiras. Na primavera de 1945, o general Curtis LeMay assumiu o comando da ofensiva aérea e transformou a campanha. Ordenou ataques noturnos, a baixa altitude e sem formações fechadas, utilizando bombas incendiárias de napalm e fósforo. O Japão, com suas cidades construídas majoritariamente de madeira e papel, tornou-se um combustível perfeito. A nova tática foi aplicada pela primeira vez na noite de 9 de março de 1945. Mais de 300 B-29 decolaram de Guam, Saipan e Tinian e lançaram mais de 1.600 toneladas de bombas incendiárias sobre Tóquio. O fogo se propagou sem controle. Os canais ferveram. As ruas ficaram cobertas de chamas e o ar se tornou irrespirável.
Mais de 80 mil pessoas morreram em uma única noite, e 40 quilômetros quadrados foram reduzidos a cinzas. Ao amanhecer, a capital era uma mancha negra contínua. Após Tóquio, o mesmo padrão se repetiu por todo o país. Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama e dezenas de cidades médias foram incendiadas sistematicamente. Em poucos meses, mais da metade da capacidade industrial japonesa havia sido destruída. Até junho de 1945, 66 cidades haviam sido atacadas e 30 delas ficaram devastadas em mais de 50% de sua superfície. O impacto foi imediato. As fábricas que sobreviveram aos incêndios pararam de operar por falta de energia, materiais ou mão de obra. Milhões de pessoas ficaram sem casa. A produção de aviões caiu quase 90% e a metalurgia mais de 70%. Os hospitais queimaram junto com os bairros residenciais e os serviços básicos colapsaram. Em muitas cidades não havia água, eletricidade ou atendimento médico. O efeito psicológico foi devastador. Após cada ataque restava um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo crepitar das chamas. Famílias inteiras desapareceram sem deixar rastros. Os abrigos se encheram de fumaça e se tornaram armadilhas mortais. A população vivia em um ciclo constante de sirenes, alarmes e destruição. Até o verão de 1945, cerca de 8 milhões de pessoas haviam ficado sem abrigo. À metade de 1945, o Japão já era uma nação em ruínas. 40% da área urbana havia desaparecido sob as chamas. As cidades que simbolizavam a modernidade do império eram paisagens de cinzas e metal derretido. No entanto, o governo ainda não havia decidido se render. No dia 6 de agosto de 1945, essa situação mudou de forma irreversível. Às 8h15 da manhã, um B-29 lançou uma bomba atômica sobre Hiroshima. A explosão destruiu a cidade em segundos. Mais de 70 mil pessoas morreram instantaneamente. Os hospitais desapareceram, as comunicações foram cortadas e os sobreviventes começaram a morrer dias depois devido aos efeitos da radiação. 3 dias depois, em 9 de agosto, uma segunda bomba caiu sobre Nagasaki. Metade da cidade foi destruída e mais de 40 mil pessoas morreram instantaneamente. O governo japonês ficou paralisado. Ninguém sabia quantas mais bombas poderiam cair nem como se defender delas. Enquanto Tóquio tentava compreender a extensão da nova arma, no dia 8 de agosto, a União Soviética declarou guerra ao Japão e iniciou uma ofensiva massiva sobre a Manchúria. Mais de 1,5 milhão de soldados soviéticos avançaram de vários frentes e, em poucos dias, sobrecarregaram o exército de Kwantung, que carecia de combustível, armamentos modernos e capacidade de manobra. As defesas colapsaram quase sem resistência. A entrada soviética, somada ao impacto das bombas atômicas, anulou a última estratégia que ainda era considerada pela liderança japonesa: ganhar tempo para negociar uma saída. O golpe foi simultaneamente militar e político. Pela primeira vez desde o início da guerra, o alto comando ficou sem argumentos para sustentar a continuidade do conflito. Embora alguns combates isolados continuassem durante dias, o poder central havia colapsado. O Japão havia recebido em menos de 10 dias os golpes finais. A destruição aérea total, as bombas atômicas e a entrada soviética na guerra. Sem recursos, sem exército operacional e sem margem política, o império se rendeu. Após a rendição, o país ficou sob a autoridade de ocupação dirigida pelo general MacArthur, que desarmou o Japão, dissolveu sua estrutura imperial e substituiu o antigo governo por uma administração controlada de Tóquio. Os primeiros meses foram de fome e desolação. As cidades destruídas mal ofereciam abrigo e a população sobreviviam com rações mínimas. Nos Estados Unidos, a interpretação do fim da guerra se consolidou rapidamente. Mais de 80% da população aprovou o uso das bombas atômicas e considerou que elas evitaram uma invasão com enormes baixas. Para os milhões de soldados americanos que esperavam ordens no Pacífico, a rendição japonesa significou o fim de uma campanha que prometia centenas de milhares de mortos. Dentro do Japão, os motivos para a rendição continuaram sendo objeto de debate. Os comandantes militares haviam confiado na estratégia Ketsugo, que previa uma batalha final nas ilhas principais. As bombas de Hiroshima e Nagasaki destruíram essa expectativa. Pela primeira vez, o alto comando compreendeu que a invasão poderia não acontecer. A guerra poderia terminar a partir do ar. O impacto foi político e moral.
O imperador Hirohito, que até então havia apoiado a resistência, reconheceu que continuar a luta significaria a extinção da nação. No dia 14 de agosto, ele comunicou sua decisão ao Conselho Supremo. Argumentou que as Forças Armadas não estavam preparadas para resistir a outra ofensiva e que a população não suportaria mais bombardeios. No dia 15 de agosto, falou ao país pelo rádio. Sua mensagem mencionou a nova e cruel bomba, cujo poder de destruição era incalculável. Não citou a União Soviética, embora sua ofensiva na Manchúria tenha neutralizado o exército de Kwantung em poucos dias. Para os comandantes japoneses, as bombas atômicas ofereceram uma explicação que preservava parte de sua honra: aceitar a derrota diante da ciência, não diante de um inimigo superior em espírito. Nos meses seguintes, os julgamentos e testemunhos confirmaram essa versão. Funcionários como o secretário Sakomizu declararam que a rendição foi atribuída à bomba para evitar culpar o exército. No dia 2 de setembro de 1945, a bordo do encouraçado Missouri, o Japão assinou sua capitulação diante do general MacArthur. A guerra havia terminado oficialmente, mas o país estava reduzido a escombros. 15 milhões de pessoas sem casa e mais de 300 mil mortos pelos bombardeios aéreos. O que começou como um projeto imperial terminou como um aviso gravado nas ruínas.